Olá pessoal, então eu sou o professor Paulo Firmino e nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de uma parte da botânica que nós estamos fazendo no nosso curso sobre a morfologia externa de órgãos vegetais, em que hoje nós vamos tratar sobre o caule, que é um dos órgãos talvez mais visíveis na planta, né, em termos de observação de uma paisagem ou de uma floresta, né, juntamente com as folhas. Os caules a gente observa o tempo todo quando olha para uma planta, né? É uma das partes mais vistosas, vamos assim dizer, junto com as folhas. Então a gente vai falar sobre a morfologia de caule, dando continuidade ao estudo de morfologia, uma vez que na semana passada, na última videoaula, a gente falou sobre a morfologia externa de raízes, né? Então a gente vai começar a falar sobre a morfologia do caule, e eu gosto sempre de começando as minhas videoaulas mostrando essa imagem introdutória, que é um campo, né, um campo onde foi utilizado um plantio em sistemas de linhas concêntricas, né, que vão se afastando do centro, e você planta uma diversidade de vegetais, né, onde você otimiza plantio num espaço, né, você otimiza a área de plantio, você otimiza o manejo, né, porque você pode andar por essas entrelinhas e acessar tanto uma linha mais interna quanto uma linha mais externa de plantio. Você alterna os plantios, né. Esse é um modelo permacultural, né, uma horta em mandala, a gente chama, uma grande mandala, né. E eu começo a aula sobre morfologia de caule mostrando isso porque nós estamos vendo aqui realmente uma série de eixos caulinários para fora, né, juntamente com as folhas, que caracteriza, como eu digo, essa paisagem, né, de um cultivo agrícola, juntamente com a floresta ao seu redor, né, que é um dos princípios que eu defendo em termos de conservação de ambiente, né, em termos de plantio, em termos de uma agricultura sustentável, né. Então é sobre morfologia de caule, ligado com essa visão agroecológica. Eu gostaria de começar a falar sobre então esse tema, né. Num primeiro momento é importante a gente comentar que um caule, né, aqui você tem uma fotografia de uma paisagem florestal, né, onde nessa paisagem florestal você tem plantas com caules de diversos tamanhos, né, desde pequenos portes, né, plantas rasteiras, plantas de maior porte, como uma arbórea aqui central, uma outra arbórea lá atrás, outras arbóreas na imagem. Então o caule, ele é a parte do vegetal vistosa que segura, né, ele suporta as folhas, né, que ficam expostas à luminosidade, né, e também ele faz um suporte a estruturas foliares modificadas que nós chamamos de flores, né. Então ele também sustenta as flores, em seguida vem a formação dos frutos e das sementes, né. Então esses órgãos aéreos caulinares, eles são em sua maioria, né? Alguns caules podem ser subterrâneos, a gente nem está vendo aqui na imagem, mas eles existem pelo sistema do substrato, do solo que tem aqui nesse ambiente, né? Então existem caules que também são aquáticos, né? Então existe uma diversidade em termos de organização e hábitos de vida de plantas com seus caules. O caule garante essa posição solar conveniente, né? Então ficar ereto para cima, né, que é a maior parte também da organização dos caules. Vocês observam que eles têm esse crescimento para cima, né? A gente vai daqui a pouco caracterizar melhor essas propriedades. Essa verticalização do caule é a maioria. Existem caules rastejantes, né? Mas essa organização vertical é bastante conveniente porque expõe, né, a luminosidade que chega do sol a esses vegetais, né? Então, o caule basicamente é essa estrutura adaptada a fazer esse suporte à recepção da luz solar que chega no vegetal, né? Para que serve então o caule de modo geral assim para uma planta, né? Podemos imaginar múltiplas funções. Uma delas é a produção e o suporte de ramos, né? Quando eu falo ramos aqui, eu falo projeções laterais do próprio caule, ramos, galhos, né? É a mesma coisa, é caule, é anatomicamente caule igual.
Ele então, o caule, ele suporta esses ramos laterais. A gente já comentou, ele suporta junto com as folhas, portanto, né? Quando eu falo ramos, inclui-se também a ideia de folhas. Eventualmente em plantas que formam flores e também plantas que formam frutos, né? Então ele serve de suporte para esses demais órgãos vegetais aéreos. Outra função associada a caule é a propriedade de ter uma condução de seiva. Uma vez que ele comunica o sistema radicular com o sistema foliar na parte aérea, então ele é um caminho para a movimentação de líquidos que a gente chama de seiva bruta e seiva elaborada. Recordando que a seiva bruta faz um movimento de ascensão, né, de subida pelo corpo do vegetal, através do xilema, que são essas células nessa fotografia, nessa lâmina histológica, e através do floema, que eu estou passando o indicador em cima, existe então a movimentação tanto para baixo quanto para cima, né, um fluxo bidirecional, que é a movimentação da seiva elaborada, né. Existe também como uma terceira função básica associada a caule, o fato de que, como os caules eles apresentam muitas gemas, né, a gente vai mostrar daqui a pouco as porções do caule, ele tem meristemas na sua organização anatômica, tecidual, e, portanto, ele tem a propriedade de promover a propagação vegetativa do vegetal, ou seja, a propagação colonal. Você consegue retirar, em algumas plantas, veja que existe um estudo todo apropriado para esse conjunto de técnicas, onde você retira ramos caulinares e você coloca no substrato para ele crescer, enraizar e virar uma nova planta, né? Então a gente chama isso de uma propagação vegetativa, tá? Alguns caules também têm a possibilidade de fazer fotossíntese, né? Obviamente nós enxergamos os caules verdes que fazem fotossíntese e, consequentemente, eles podem também fazer reserva de alimento, né? Aqui vocês estão vendo uma cana-de-açúcar, onde o próprio sistema de transporte efetivo de seiva elaborada transporta açúcares, né? E acaba guardando esses açúcares também nessa tubulação de sistema vascular e, portanto, é uma reserva de alimento que nós utilizamos. Então, nesse ponto de reserva de alimento, é que muitas plantas têm, como o caule, uma região bastante favorecida para fonte de alimento, né? E nesse caso a gente pode exemplificar com uma planta bem conhecida, que é a batata, né? A batata inglesa, que a gente usa para fazer batatinha frita, purezinho de batata, né? Onde realmente é um caule que tem grande quantidade de reserva de alimento, especificamente amido, né, que é uma forma de carboidrato, uma forma de reserva nas plantas. Então, essa seria mais uma função que é possível de identificar em caule, né? Quando a gente fala em caule, a gente fala numa estrutura que originalmente formada na planta, ou seja, o caule nós conseguimos observar na fase de vida, né, no momento de vida denominada fase esporofítica, né? Então essa fase esporofítica a gente já comentou em outras aulas, é uma fase em que o vegetal tem como propriedade a capacidade de formar esporos, tanto masculino quanto femininos, mas além de formar esporos, é a fase de vida em que nós observamos as raízes, o caule da planta, as folhas, né, as flores. Então, obviamente que o caule que está nessa fase esporofítica, nós observamos ele na fase esporofítica, ele pode ter a sua origem ainda na sua fase de vida embrionária. Então ele surge o caule a partir de um eixo embrionário denominado caulículo, que tecnicamente é a região de hipocótilo, né, o eixo hipocótilo radicular, a região de hipocótilo, e o crescimento também do epicótilo, que está acima desses nós cotiledonares, esses dois cotilédones. Esse nó cotiledonar pode e deve continuar crescendo, formando o caule, né? Então ele tem o caule, a sua origem inicial a partir do embrião, então ainda da estrutura no interior da semente, tá? Então esse eixo caulinar, ele se desenvolve, aqui está em verde na imagem, né? Ele se desenvolve e ele, portanto, forma o caule, né? O epicótilo e o hipocótilo. Então, essa é a maior parte da formação dos caules nas plantas. Entretanto, nós podemos imaginar que uma vez que existe já o caule na planta, as gemas caulinares que também existem nos ápices e nas axilas do próprio caule podem rebrotar
né, podem formar novos brotos, novos ramos, novos caules. Então os caules também têm uma origem que a gente denomina de exógena, porque se desenvolve a partir de gemas caulinares que já pré-existem. Então isso também é um dos princípios de propagação do vegetal. Né? A gente pode retirar esse broto novo, colocar no solo, no substrato, induzir enraizamento, enraizou, virou uma nova planta. Né? Então o caule ele também pode se formar a partir de gemas que já existem no próprio caule. Né? Isso é uma característica muito própria de caule. Tá? Raízes têm um pouco de dificuldade de formar novas estruturas. Existem casos de raízes denominadas raízes gemíferas que têm a capacidade de formar gemas. Né? Isso é visto em orquídeas, em algumas espécies de outras monocotiledôneas, até mesmo dicotiledôneas. Mas isso é mais raro de acontecer em raízes, né? As raízes gemíferas. Quais são as características que nós podemos apresentar quando falamos sobre o caule? Né? Então o caule ele é uma estrutura morfologicamente que apresenta uma região terminal possuindo uma gema, né, uma região meristemática, mas essas gemas também existem nas laterais do caule, ao longo do corpo do caule. Nesse sentido, pela existência das gemas, é que nós dizemos que o caule é dividido em nó e entrenó. A região de nó é a região que tem as gemas, e os entrenós são as regiões que não têm as gemas caulinares. Os caules apresentam folhas, né, ou seja, as folhas se formam a partir dessas gemas, e eles também têm botões vegetativos, que podem formar novos caules por brotação. Né? A partir do caule, que também tem as gemas, é que se formam folhas e que se formam flores. As flores também são formadas a partir do caule. Os caules, em geral, e aí é bastante variada essa informação de característica, eles são aclorofilados. Quando eu falo isso, eu falo basicamente das arbóreas, né, que dominam as paisagens, mas existem exceções como caules herbáceos, que são caules que realmente são verdes e são clorofilados. Né? Eles têm visivelmente tecidos sob a epiderme, como colênquima ou mesmo parênquima clorofilado, que deixam eles bastante verdes. Né? Os caules geralmente são aéreos, né? Eles estão realmente em contato com a atmosfera, né? E aí envolve toda uma relação entre luminosidade, trocas gasosas, umidade. Né? E existem casos de caules subterrâneos, como bulbos, rizomas e tubérculos. E o caule geralmente ele tem um crescimento orientado negativamente em relação ao solo, ou seja, ele cresce contrário ao solo. Então a gente usa um nome denominado geotropismo. Tropismo são crescimentos orientados, geo é terra, solo, né? Negativo, quer dizer, ele não cresce em direção ao gel, ele não cresce em direção à terra. E muito pelo contrário, ele tem uma grande relação com o que nós dizemos de fototropismo positivo. Ou seja, ele tem um tropismo, um crescimento orientado pela luz, pelos fótons de luz. Então, os caules em geral crescem orientados pela luminosidade. Essa seria a premissa do porquê que o caule cresce de maneira vertical para cima, porque ele quer buscar a luz, né, para fazer os seus processos fotossintéticos. Né? Aqui nós temos uma imagem genérica de uma estrutura, de um ramo caulinar, onde na extremidade nós reconhecemos uma gema apical ou gema terminal. Nas axilas, onde saem folhas ou ramos, nós temos uma gema lateral, né, de onde partem folhas. Isso caracteriza, portanto, a região que tem a gema como uma região do caule, chamada nó. Então, a porção do caule que sai gema, que tem gema e, portanto, saem folhas, nós chamamos de nó, e as regiões que ficam entre um nó e o outro nó consecutivo, nós chamamos de entrenó. Né? Então, essas são as características básicas de uma morfologia externa de um caule. Né? Em especial, eu destaco a ocorrência de nó e entrenó, né? Algo que nas raízes não existe, portanto, é diferente a estrutura morfológica externa da raiz. Né? Nós vamos entrar agora numa outra parte da apresentação, que é falarmos exatamente sobre a diversidade de caules, alguns conceitos elementares para a gente entender. E é claro que o mais interessante nesse momento do aprendizado, em seguida, além de conhecermos o que significa, né, e não memorizar, decorar, mas saber o que é o significado,
conseguir olhar as plantas no ambiente natural, no ambiente agrícola ou ambiente agroflorestal e identificar os tipos caulinares. Esse é o exercício mais interessante em termos de estudo, né? Conseguir identificar esses tipos. Tá? Bom, vamos começar falando sobre os tipos de caule. E num primeiro momento, é importante a gente apresentar uma classificação que se refere ao tipo de caule, muitas vezes chamado até mesmo de uma classificação com base no hábito de vida da planta, né? O jeito que ela vive. Então, existem plantas com caule ausente, né? Então, plantas a caule, se A na frente está negando, isso é mais raro de acontecer. Nós temos visualização em bromélias, né? Principalmente uma bromélia bem conhecida, que é a barba de velho, que é típica das copas de África da Mata Atlântica, né? É um exemplo de planta caule, né? Existem plantas que têm o caule do tipo erva, a gente vai definir, plantas com caule do tipo arbusto, né? Definindo o hábito arbustivo, árvores, né? Que tem um porte maior, e as trepadeiras, ou também chamadas de lianas, né? Então essas são plantas em termos de tipos, em que a gente vai caracterizar um pouquinho agora. Então aqui nós estamos observando um tipo chamado caule do tipo erva, né? O caule é herbáceo, né? A planta é herbácea, um hábito de vida herbáceo, uma erva, popularmente chamada. São plantas que têm o caule macio, maleável, né? Então você consegue movimentar levemente sem quebrar ele, né? Geralmente ele tem pequeno porte, não tem lignina, ou tem pouca lignificação, vamos assim dizer, né? E ele não exibe o que a gente chama de crescimento secundário, justamente ele não forma madeira no seu interior, né? Grande parte das plantas medicinais, né, são plantas normalmente herbáceas, né? Algumas plantas também na agricultura, né, também são plantas com hábito herbáceo, né, com caule do tipo erva. Existem plantas que têm um segundo tipo de caule que nós chamamos de caule do tipo arbusto. Esses arbustos, né, aqui na fotografia, aqui nessa fotografia da esquerda, ele exibe uma estrutura caulinar já lenhosa, né, já com crescimento secundário, e a grande característica marcante nas plantas arbustivas não é o tamanho dela, a altura dela em relação ao solo, não é. A grande característica é a presença de ramificações saindo desde a porção próxima à base da planta, à base do caule. Então, quando você tem ramificações partindo próximo do caule, e na botânica não existe uma convenção para dizer qual a altura mínima disso, mas existe o fato de que, por definição, os arbustos apresentam ramificações muito próximas da base do caule, né, próximo ao solo. Isso é um pouco diferente já do que nós classificamos como caule do tipo tronco, né, que caracteriza o hábito das árvores, o hábito arbustivo. Então, o caule do tipo tronco, ele é uma estrutura bastante lenhosa, né, bastante lignificada, né? Ele pode ter um sistema de crescimento de um eixo principal, a gente vai discutir, ou crescimento de eixos múltiplos, né, com várias ramificações de espessuras diferentes, mas existe a ramificação surgindo, né, a ramificação caulinar surgindo mais próximo ao ápice, né, ou seja, mais afastado do solo, né? Os ramos secundários são mais afastados do solo em termos de altura. Isso caracteriza uma espécie com hábito arbóreo, né? E existem as plantas que têm o hábito de crescer se apoiando em algum suporte, né? Que nós chamamos de trepadeiras, popularmente, um pouco mais tecnicamente as lianas. Essas plantas, então, elas se apoiam, né? Esse apoio não é um parasitismo, vamos deixar isso bem claro nesse momento. Essa liana significa que a planta ela se apoia, pode ser uma construção humana, né? Uma casa apoiando nos tijolos de uma casa, pode ser se apoiando em outra planta, o que é mais comum, se apoiando numa rocha, né? O que também pode acontecer. Então essas plantas são chamadas de plantas trepadeiras, né? Eu apresento nesse momento da aula de hoje um quadro em que nós vamos particularizar um pouco mais as classificações do caule, né? Nós vamos discutir alguns tipos específicos. Então, começando nessa interpretação do quadro, veja que existe caules que são aéreos, né, em contato com a atmosfera, caules subterrâneos, aqueles que ficam abaixo do solo,
e caules aquáticos, né, que ficam em contato com a água líquida. Os caules aéreos, eles podem ser divididos em eretos, né, aqueles que têm um crescimento vertical, né, e existem os caules aéreos trepadores, que a gente já mostrou um pouquinho ainda há pouco, que são aqueles que se apoiam na planta, ou se apoiam numa rocha, ou se apoiam numa construção, ou numa cerca. E existem os caules aéreos denominados de rastejantes, que têm um crescimento horizontal, né? Então, em cada um desses tipos tem subdivisões que nós vamos apresentar em seguida. Por exemplo, os eretos são classificados em tronco, haste, estipe, como e escapo, né, que são os tipos de caule que têm um crescimento vertical. Os trepadores nós podemos dividir em sarmentosos e volúveis. E os rastejantes nós podemos classificar em estolão e prostrado ou caído. Então nós vamos mostrar um pouquinho em seguida sobre cada um desses conceitos. Os caules subterrâneos são chamados, portanto, do tipo rizoma, do tipo tubérculo, do tipo bulbo e do tipo pseudobulbo, né? O pseudo significa falso. E os aquáticos são aqueles, então, que se desenvolvem meio líquido. De modo geral, os aquáticos têm uma estrutura semelhante à haste, né? Um caule de ervas, né? Então nós vamos agora caracterizar brevemente cada um desses tipos. O primeiro tipo mais conhecido de caule, talvez o que a maior parte das pessoas conheçam, é o caule do tipo tronco, né, que é um caule lenhoso, resistente, ele tem um crescimento vertical e ele caracteriza tanto árvores, né, que tem ramificação dos galhos mais afastados do solo, quanto os arbustos que têm ramificações mais próximas do solo, né. Existem alguns autores na botânica que classificam ainda em arvoretas, arbustos, subarbustos, então existem classificações bastante variadas, né. Mas, de modo geral, a estrutura caulinar é lenhosa, ela tem uma madeira e casca formada, e isso caracteriza o que nós denominamos de tronco. Grande parte, então, das espécies arbóreas florestais são plantas, espécies que têm o caule do tipo tronco. O caule do tipo haste é um caule bastante conhecido nas ervas, né, um caule também chamado de herbáceo. Ele é relativamente frágil, né, pouco resistente, e ele é bastante maleável, né, você consegue movimentar ele. São plantas, em geral, de pequeno porte, né? Em geral também são clorofilados, né? Eles são verdes, e eles acabam acontecendo em plantas tanto no interior da floresta, né? Como também em algumas plantas de interesse agrícola, né? Que são esses caules do tipo haste. Bom, o terceiro tipo de caule que a gente está caracterizando em termos de caules do tipo ereto é um caule denominado estipe ou estipite. Esses caules são típicos das palmeiras. Ou seja, é um caule lenhoso, né? Ou seja, ele tem uma estruturação semelhante à xilema, né? Um pouco mais desenvolvido. Nós já conversamos uma aula sobre anatomia de crescimento secundário em monocotiledôneos. Nós falamos de um crescimento especial que acontece nas monocotiledôneas, especificamente palmeiras, que é a adição de novos feixes vasculares, né? Então isso caracteriza um crescimento secundário nessas palmeiras. Mas o caule do tipo estipe é aquele caracterizado por ser um crescimento de um eixo, em geral, único, um eixo único. Ele tem nó e entrenó bastante divididos, formando esses anéis externos que a gente visualiza. E a característica mais marcante é a disposição das suas folhas saindo num tufo terminal. Então, realmente, ele apresenta as suas folhas formadas num tufo terminal, né? Então, aqui nós temos palmeiras de grande interesse na alimentação, né, como pupunha, os palmiteiros, né? Então, assim, plantas que produzem frutos, às vezes, que podem ser usados para extração de óleos, ou mesmo remover a gema apical de uma palmeira, e a gema apical dela virar o palmito que a gente come, né? Então, realmente, esse caule do tipo stipe ou stipite, ele é bastante comum nas palmeiras. Tá? Ele raramente ocorre em dicotiledôneas, ele é mais comum mesmo de monocotiledôneas, especificamente a família Aricácea, que é a família das palmeiras. O segundo tipo específico de caule é um caule denominado de colmo. O caule do tipo colmo, ele é um caule cilíndrico, né? Ele geralmente também tem um crescimento único, um eixo único de crescimento, com nós e entrenós bem visíveis também, né? Veja que tem esses anéis de nó e entrenó bem nítidos. Eles podem ser preenchidos dentro, como acontece com a cana-de-açúcar, né? Ele ter tecidos preenchendo essa porção interna do caule, mas eles podem ser ocos, como ocorre em bambus, né?
e eles apresentam folhas saindo em diferentes alturas desse eixo caulinar principal. Então, esses caules que têm essas características são denominados de caule do tipo como. Eles são típicos, por exemplo, de bambu, de cana-de-açúcar. Ele também forma o caule típico do trigo, que é uma planta utilizada para cultivo agronômico, né? Então, são caules que têm essas características elementares. Uma outra forma de classificar os caules são os caules que são chamados de escapos. Esses caules, eles acabam surgindo como um eixo único a partir do caule subterrâneo, né? Muitas vezes ele tem um rizoma também crescendo embaixo da terra, sai um eixo com folhas, ele, portanto, não se ramifica, é um eixo único, e ele acaba sustentando ou uma flor ou um conjunto de flores na extremidade. Então, quando ele sustenta essas flores na extremidade, ele é chamado de escapo. Inclusive, se usa geralmente a palavra escapo floral, né? O nome floral acaba vindo junto nas classificações. Tá? Então, esse eixo que surge com flores na extremidade é chamado de um caule do tipo escapo. Em termos de plantas que são chamadas de plantas trepadeiras, né, as plantas lianas, nós podemos separar em dois tipos básicos. Aquelas lianas trepadeiras que são sarmentosas, né, ou seja, elas necessariamente têm estruturas que ajudam a se fixar no suporte. Tá? Você pode ter como uma estrutura de suporte raízes que são bem pequenininhas, mostrado aqui no desenho, fotografia aqui, ó, que são como se fossem unhas, assim, parecem 3, 4 unhas que se grudam na superfície da outra planta, ou de um muro, de uma cerca, né? A gente chama essas raízes que parecem grampos de raízes grampiformes. Então, o caule trepador que tem essas raízes, ele é sarmentoso, né? Ele se fixa, por isso que ele é sarmentoso. Existem casos de plantas que se fixam porque têm projeções caulinares reduzidas ou folhas não desenvolvidas, chamadas então de espinhos, né, que também ajuda o caule a se fixar. E existe o caso do sarmentoso com as gavinhas, que as gavinhas são essas projeções caulinares em forma de fios que se enrolam todinho, ajudando a grudar o caule. Isso é bastante visível em plantas de videira, né, plantas de uva, bastante visível em chuchu, né, o pezinho de chuchu crescendo. Então, quando você observa essa estrutura caulinar, que parecem fios que prendem, a gente chama essas estruturas de gavinhas, e o caule trepador tem esse hábito chamado sarmentoso, né, ele se fixa no substrato. A segunda maneira de classificar o caule trepador é o caule que não tem estruturas de apoio, de suporte. Eles não têm essas estruturas de fixação. Então, eles são chamados de caules do tipo volúvel. Eles se enroscam no suporte, eles podem fazer um movimento de torção no caule do suporte para a esquerda, então eles são chamados de sinistrosos, ou mesmo fazer um movimento direcionado de torção para a direita, são chamados de destrosos, né? Então a gente pode classificar os volúveis como sinistros ou destrosos, dependendo do lado, para qual sentido, horário ou anti-horário, para a direita ou para a esquerda, que ele faz essa torção, né? Essa fixação. Uma outra maneira de classificar os caules, que são chamados de caules rastejantes, né? Aqueles caules que crescem de maneira horizontal no solo, é o caule que nós denominamos do tipo estolão. O caule do tipo estolão, ele é um caule que ele vai crescendo de maneira horizontal, né, se apoiando no solo, raramente se desenvolvendo abaixo do solo, e ele acaba formando de espaços em espaços um crescimento da parte aérea novo, uma nova brotação com folhas, e também, ó, aqui vem a característica marcante, ele também tem formação de novas raízes nessas regiões de gemas. Então, a esses caules que vão se ramificando e vão formando novos enraizamentos para baixo e novas partes aéreas para cima, nós chamamos de um caule com crescimento do tipo estolão. Esse exemplo da fotografia bem conhecido é o moranguinho, né? O morango, que nós acabamos cultivando, né? Tem bastante importância o cultivo do morango aqui na região sul do Brasil, né? E, portanto, como o próprio caule tem gemas que acabam formando raízes e caules, muitas vezes o pessoal remove uma parte da gema, né, a gema apical, e acaba transplantando, né, para formar novas mudinhas de morango.
né? Então, geralmente, o pessoal usa esse estolão para fazer a própria propagação vegetativa do morangueiro, né? Então, esses caules rastejantes que são prostrados, né, são aqueles que crescem sem se apoiar, sem ter ramificações de raízes novas ou mesmo brotações novas. Tá? Então, esse caule que eu acabei de comentar, que é o do tipo prostrado ou caído, ele se desenvolve horizontalmente, mas ele não forma essas estruturas de fixação de raízes ao longo da sua extensão. Então, muitas plantas de interesse alimentar, como a melancia, né, você está observando aqui na fotografia, ela tem esse crescimento caulinar do tipo prostrado ou caído, e muitas outras plantas de interesse agronômico também têm esse crescimento do tipo prostrado, né? Ou seja, ele vai se expandindo, você consegue puxar com a mão, né? Você consegue levantar esses caules e ele não está grudado no chão, ele não está enraizado em vários pontos no chão. Por isso que ele é chamado de prostrado ou caído. Existem caules que têm uma particularidade de fazer um crescimento que nós chamamos de um crescimento subterrâneo, né? Então ele não cresce exposto à luminosidade, ele cresce abaixo do sistema do solo, e nós então podemos classificar inicialmente como um tipo mais comum, que é o tipo rizomatoso, né? O caule do tipo rizoma, onde esse crescimento horizontal ele acaba emitindo para a parte aérea, para fora, brotos novos, com folhas, até mesmo com flores, né? O próprio rizoma, ele, portanto, tem nó e entrenó visível, você vê nó e entrenó visível, só que é subterrâneo. Ele geralmente tem uma coloração amarelada, marronzada, esbranquiçada, porque ele não está pegando luz, então ele não está fazendo fotossíntese, né? Ele pode até emitir raízes novas, é claro, né? Porque ele é uma estrutura caulinar subterrânea. Ele é típico das gramíneas, né, muito comum em gramas, né, e portanto ele vai se... Esse tipo rizomatoso também ele é o tipo bastante conhecido nas bananeiras, né, os cultivos de banana eles ocorrem a partir desses rizomas que se propagam por baixo do solo e ao longo da sua extensão ele vai emitindo esse conjunto de folhas para cima, no caso da bananeira, e acaba formando um pé de banana, que a gente chama, né, que é esse conjunto de folhas dobradas, cheias de bainha, essas folhas, que formam um pé de banana. Mas o caule está lá embaixo da terra, um caule rizomatoso, né? Uma outra forma de classificar caule subterrâneo, e agora entra caules com grande importância alimentar e um papel bastante interessante na agricultura, e também para as agroflorestas, que são os caules do tipo tubérculos ou os tuberculosos, né, que são aqueles caules com aspecto dilatado, né, em formato ovoide, né, eles têm gemas, porque ele é um caule, o pessoal chama de olho, né, é uma gema, pode ter algumas escamas protegendo, algumas folhas modificadas protegendo, e eles são dotados, então, de grande quantidade de reserva de alimento. Essa é a característica marcante dos caules tubérculos. Então, o exemplo aqui é a batata inglesa, né, o inhame, o cará, então são 3 fotografias mostrando essas estruturas bulbosas, dilatadas, né, caulinares. Por que caulinar? Porque tem nó e entrenó, tem gema, por isso que é caule, por isso que não é raiz, né, e eles guardam alimento, e isso é usado para as formas de agricultura, né, como alimentação. E existem caules que realmente são subterrâneos e apresentam uma porção dilatada que não é necessariamente uma grande quantidade de reserva de alimento, necessariamente. Ele acaba tendo folhas protegendo essa dilatação, né? E essa dilatação com folhas protegendo, chamadas de catafilos ou catáfilos, são folhas protetoras, organiza esse eixo, né, essa porção dilatada que nós denominamos na botânica de bulbo. Então o bulbo ele é uma estrutura subterrânea, ele pode ter uma parte exposta, mas ele costuma ser subterrâneo. Ele acaba tendo folhas protetoras, em geral, os catafilos ao redor dele, abraçando essa porção dilatada. E ele pode ter, eventualmente, acúmulo de reserva de substâncias, mas não necessariamente que a gente utiliza como grande fonte de alimentação, né? Existem basicamente alguns tipos de bulbos que a gente precisa especificar. Tá? O bulbo sólido é um dos bulbos mais típicos porque ele tem uma porção caulinar
de onde saem as raízes, muito curta, que nós chamamos de prato, né? Mas no caso de bulbo sólido, esse prato, que é essa base de onde saem as raízes, é mais desenvolvido do que as próprias folhas. Então, o próprio bulbo, ele não tem as folhas abraçando ele inteiro. Então, a dilatação dele é maior do que as próprias folhas de catafilos que abraçam eles. Tá? Então, esses bulbos, como está vendo aqui no açafrão, né, ele é um bulbo chamado sólido. Veja que a porção dilatada dele é maior do que as próprias folhas, ó, os catafilos menores, ó, que abraçam ele, protegendo essa dilatação caulinar. Tá? Então, isso é chamado de um bulbo sólido, né, um bulbo verdadeiro. Existem outros tipos de bulbo, como o bulbo onde as folhas de proteção, os catafilos, também chamados de túnicas ou escamas, são muito mais desenvolvidas que a própria dilatação do caule, né? Eles realmente recobrem, abraçam toda a estrutura caulinar, essas folhas. Então, a gente chama isso de bulbo tunicado, né? O exemplo mais clássico e conhecido é o caso da cebola, né? Então, a cebola ela tem essas folhas de proteção, que nós chamamos de catafilos, os internos, os externos, que protegem uma estrutura caulinar pequena que fica na sua base, né? Então, essa dilatação inteira com folhas enormes protegendo a dilatação, nós chamamos de um bulbo tunicado. Tá? Então, as raízes surgem a partir dessa base caulinar. E um outro tipo de bulbo bastante conhecido e importante até aqui na região sul do Brasil é um bulbo denominado composto por bulbilhos, um bulbo tunicado composto. Esses bulbilhos são cada unidade dessa dilatada, né? Por que ele é chamado de composto? Porque ele é formado por várias unidades que se repetem de bulbos menores. Eles também são bulbos tunicados, né? Eles também têm folhas maiores protegendo a base do caule dele, que é menor, mas eles estão agrupados num eixo único. Isso é o que nós denominamos então de um bulbo composto tunicado. Tá? Então, o alho é a planta mais conhecida nesse caso, e o alho tem uma importância econômica forte na região sul do Brasil, né? O alho também é cultivado em outras regiões do Brasil, e ele se propaga, né? O alho ele tem uma particularidade interessante comentar, em que ele não apresenta sementes verdadeiras formadas, né? Tanto é que muitas vezes os produtores chamam esse bulbilho de uma semente, né? Mas veja que anatomicamente, morfologicamente, não é uma semente verdadeira, né? É uma semente, um alho semente, né? É uma estrutura especial que popularmente chamam de semente, mas não é uma semente, é um bulbilho, né? É um caule pequeno, né? Com gema apical, com gemas que vão formar raízes também, mas tem muitas folhas de proteção, né? Então isso é um caule especificamente, né? Existem os caules que são, portanto, chamados de aquáticos, né? A gente havia comentado lá no quadro introdutório, que são aqueles que crescem em contato com a água líquida, geralmente submersos na água, são clorofilados por serem na superfície, e em geral eles têm um aspecto semelhante a um caule herbáceo, né? São flexíveis, clorofilados de modo geral. Tá? Muito bem. Nós podemos ainda, né, observar um pouquinho mais o conjunto de estruturas caulinares vistas numa planta e dizermos o seguinte, que se eu observar o conjunto das ramificações caulinares e eu perceber um eixo principal que se destaca, que tem um crescimento vertical, e a partir dele surgem ramos laterais de menor diâmetro, né, então isso é típico de gimnospermas, né, especificamente de coníferas, né, de pinheiros, e também é típico de palmeiras, nós dizemos que esse crescimento é um crescimento caulinar monopodial. Mono significa um, né? Então esse podial significa só tem um eixo principal, que é o caule então bastante típico dos gimnospermas, né? Em contrapartida, nós temos uma outra maneira que as arbóreas, grande parte das arbóreas florestais exibem, que é típico então das dicotiledôneas, das angiospermas dicotiledôneas, que é um sistema de ramificação caulinar com vários diâmetros, né, formando então uma copa mais alargada, e a gente diz que esse grupo de ramificações caulinares formam um crescimento simpodial,
né? Então esse crescimento simpodial é o crescimento que você tem várias ramificações caulinares com diversos diâmetros, né? E para encerrar a nossa apresentação de conceitos básicos, né, sobre estruturas caulinares, a gente vai mostrar agora algumas pequenas especificidades, alguns tipos especiais, vamos assim chamar, de modificações caulinares. Existe uma modificação especial denominada de cladódio. O cladódio, ele aqui exemplificado na fotografia, ele é um caule que tem um aspecto achatado, né? Ele é suculento, né? Então ele tem muita reserva de parênquima aquífero. As folhas praticamente não existem, são espinhos, né? Porque foram reduzidas, não se desenvolveram. E acaba então guardando muita quantidade de água. Essa é o caule típico dos cactos, né? Os cactos, essa família cactácea, também tem uma família que forma algo semelhante a cactos, a família Euphorbiaceae, que também pode formar estruturas semelhantes aos cactos, né? Porque o caule é chamado de cladódio, né? Esse caule, então, achatado, clorofilado, com reserva de água. Existe uma modificação de tipo de caule que é o chamado filocládio. Os filocládios são caules de ramos curtos, de crescimento limitado, quer dizer, eles não crescem indefinidamente, e ele tem a forma de uma folha, né? Ele parece visualmente folhas, né? Existe uma planta bem conhecida que é a carqueja, né? Que ela é comum aqui na Mata Atlântica, em que a carqueja tem esse tipo de caule que parece uma folha. Então a gente chama isso de filocládio, né? Esse é um caule um pouco diferente. Um terceiro tipo de caule especializado, que a gente já comentou em plantas que são trepadeiras sarmentosas, são as modificações do tipo gavinha. Então, apontado aqui na seta em branco, quando esses eixos caulinares finos, com aspecto espiral, né, se enrolam, eles fazem fixação, a gente chama esse eixo caulinar curto de gavinha, né? Isso é uma especialidade do caule. Existem os espinhos, né, que são bastante conhecidos na botânica, né? Os espinhos são estruturas protetoras, típicas de plantas de ambiente mais seco, né, de xerófitas, plantas de clima seco. Em geral, os espinhos podem ser interpretados como caules que não cresceram, né, nesse momento, mas eles também podem ser, em algumas plantas, os espinhos, folhas que não se desenvolveram. Tá? Existe uma estrutura muito semelhante a espinho, que é uma variação de caules que tem com projeções chamadas de acúlios. Tá? Não confunde acúlio com espinhos, porque os acúlios são projeções destacáveis, né? Formados a partir de tecido de revestimento. Tá? Então ele pode ser formado por uma parte da periderme, tá? E ele não tem conexão vascular, ou seja, quando tu tenta arrancar um acúlio, ele se solta facilmente. Agora, se tu tentar arrancar um espinho, tu vai ver que ele vem grudado com tudo lá de dentro do caule restante, porque ele realmente é uma porção caulinar modificada com tecidos vasculares junto. Já os acúlios não tem, ele se destaca facilmente. Tá? Ele é típico das roseiras, né, o acúlio. Você tenta remover e sai rapidinho. E existe um caule adaptado a guardar bastante reserva de água, né? Ele é bastante dilatado, é um caule típico de plantas do cerrado, né? Onde ele é subterrâneo, chamado de xilopódio. É um caule que tem um crescimento secundário expressivo, né? Ele forma madeira, então xilos, né? E ele é mais encontrado num bioma específico, que é o cerrado brasileiro, né? Bom, então com isso a gente apresentou algumas características e tipos e conceitos básicos da morfologia de caule. É importante agora a gente ler textos sobre esses conceitos e identificar isso na prática, que é o exercício mais importante para a gente começar a guardar esses conceitos, né? Então agradeço a atenção de vocês e até uma próxima videoaula. Muito obrigado.